leitura ali, acho que está anotado ali, Números 14, 2 até o 11. Nós cantamos Somente Crer, até porque nós ficarmos bem quietos e acompanharmos a notícia, o movimento, a natureza, os valores distorcidos. Não tem nenhuma alternativa mais a não ser somente crer. Números 14, versículo 2 até o 11. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, o mesmo nesse deserto. Esse desejo se cumpriu depois neles. E por que nos traz o Senhor a esta terra, o deserto, né? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão, um líder, e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, entre os que espiaram a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos 40 dias, a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nela e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo dessa terra, porquanto, como o pão, eles devoravam o pão, comiam o pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. A glória do Senhor, a nuvem, coluna de fogo, a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles. Até a palavra de oração, vamos seguir a reunião. Precioso Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor. Nós viemos numa semana de trabalho, afazeres, as irmãs com seus afazeres, filhos, a lida da casa, ou algum trabalho temporal, os irmãos também com seus trabalhos. E nós chegamos aqui, Senhor, cantando hinos, às vezes com a mente um pouco rasgada, mas confiando que ao transcorrer da reunião o Senhor vai nos aquietar. Queremos estar quietos em Tua presença, completamente aqui, corpo, alma e espírito em Tua presença, para obter o que nós pudermos de Ti, Senhor. Mais uma vez, como um combustível para o nosso comportamento, para a nossa fé, para o nosso andamento no nosso jornadear terreno. Nos recomendamos a Ti, Senhor. Abençoa o pregador, abençoa a audiência. Onde nós temos errado, nós viemos aqui mais uma vez fazer o concerto contigo, como todo final de semana, como se fosse um recomeço, confiando naquilo que o Senhor fez por nós. Como disse teu profeta, o mesmo sangue que nos salva, nos cura e nos mantém limpo todos os dias. Eu te agradeço por isso. Aquele sacrifício excelente a nosso favor ali. A única coisa que nos enche o coração de esperança. As coisas visíveis simplesmente estão quase que insuportáveis, não há nenhuma esperança fora do Senhor. Como disse o irmão Brana, todos os demais caminhos são areia movediça. Só o Senhor pode nos ajudar mais uma vez. Abençoa o pregador, abençoa a audiência, que ao terminar a reunião possamos estar com o melhor entendimento de como servir a Ti. Em Teu santo e precioso nome. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos.
Eu ainda quero ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Versículo 38 e 39. Diz assim, irmão. Este Moisés, é Estevão pregando, dando testemunho. É este Moisés que esteve na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava. O anjo que falava com Moisés é desse jeito ali, é o mesmo anjo que falava com Mombrana. Mombrana, aqui está ele, o anjo do pacto, que guiou Israel. Lembra disso? Eu confio nisso, e confio, creio e entendo. Este Moisés, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o quais recebeu palavras vivas para nos transmitir. A quem nossos pais, disse Estevão, não quiseram obedecer, antes o repeliram, rejeitaram. Agora presta atenção aqui, ó. E no seu coração voltaram ao Egito. Eles não voltaram fisicamente ao Egito, mas em seu coração eles voltaram ao Egito. Eles tiveram desejo de voltar ao Egito. Porque Deus, na verdade, Ele olha o que está no coração da pessoa. Não há nem, às vezes, o que a pessoa fez, mas sim, ela teve intenção de fazer. Então, bom, ontem nós tivemos o batismo do irmão Gabriel, aqui no Rio Santa Maria, até estava bem bom o lugar, achamos um lugar razoável ali, e ele foi um belo batismo, e a mãe dele filmou. Eu procuro ver a mão de Deus em todas as coisas. Quem assistir ali, tem 2 vídeos, cada vez 2 minutos, ou menos 3 minutos. Vocês acreditam nisso, vocês vão ver. Está tudo quieto. Entramos na água, entrei na água, achei o lugar adequado, porque eu não deixo ninguém entrar sem antes eu ver o lugar, que isso é da minha competência, a minha responsabilidade. E quando entrei dentro d'água, achei o lugar bom, bem tranquilo, só nós aniquilados ali. E quando nós começamos a conversar, comecei a conversar com ele, e ele começou a entrar na água, ninguém cantou hino, não tinha nenhum cantor ali, e os passarinhos começaram a cantar. Quem viu, pode olhar o vídeo, para mostrar que deve ter ali, foi impressionante. E não era um passarinho de um tipo só, era João de Barro e Ben-TV, mas cantaram assim que vocês têm que ver, vocês vão assistir. Sabe? Como eu gosto de ver a mão de Deus em todas as coisas, eu acho que foi Deus ali. Parece que foi assim uma orquestra, um coral, uma coisa assim impressionante. E foi muitos pássaros. Vocês vão assistir. Não sei se falar com a irmã Amanda para botar talvez na internet, no YouTube, para vocês assistirem, ou talvez passar do celular para o celular, que na tela ampla fica melhor. Então, o irmão Gabriel tem a irmã Manu, né, também, agora para ser batizada, oportunamente, uma hora que o irmão Davi estiver disposto, final de semana, a gente encaixa para ti, encaixa para mim. Nós também, ali está bem bom o lugar. Está muito lixo, o pessoal coloca lixo nos lagos, eu não sei porque o ser humano é assim. Um lugar até não é tão assim. Houve uma mudança no relevo do rio com essas grandes chuvaradas. Mas ali até que está bem. Fora ali não tem outro lugar não, ali não vi. Então, feita essa parte, sábado que vem teremos, se Deus quiser, a ceia. Eu estou com vontade de ler com vocês um pouco da mensagem Funeral de Garden Pike, eu acho que é Garnet. Pack, sei lá. Eu estou lendo ele, não consegui. Se mudar alguma coisa, eu até digo para vocês, mas seria bom que vocês trouxessem a mensagem, se for o caso, nós poderíamos ler junto. Bem, dito isso, vamos à reunião. Sábado passado, eu estava falando alguma coisa, alguém me disse que tem algumas coisas que são um pouco fortes, né? Para ser dito. Mas tem que ser dito, está na mensagem, tem que ouvir, eu preciso ouvir. E às vezes a pessoa, o Mombrana diz assim, que as pessoas que se afastaram é porque elas não tinham o que diziam, o que pensavam ter.
Tu tem que acompanhar a mensagem do Mombrana da seguinte forma. Uma certa vez um rapaz cometeu muitos erros e ele perguntou para o Mombrana: Mombrana, eu quero servir a Deus. Será, presta atenção, será que tem perdão para mim? O irmão Brando disse assim, ó, enquanto você quiser perdão, tem perdão para ti. Você entendeu? É Deus que coloca em você o desejo de exigir perdão. Então, esse é o resultado, essa é a resposta. Tem que encaixar mensagem com mensagem. Se tu olhar para o filho pródigo, o único que voltou para a casa do pai foi o filho pródigo, porque ele tinha um pai em algum lugar. E às vezes os filhos precisam do pai como um Deus de pele, como o irmão Brana fala. Eu preguei um dia na ilha de Santa Marta sobre o Deus de pele. E Deus abençoa, assim. Teve um irmão que está de São Paulo ali, ele disse, poxa vida, que bom isso aí. Quer dizer, o pai, a mãe, para os filhos é um Deus de pele, uma referência, uma segurança. O pai sabe que tem temores, que tem medo, ele também tem seus limites, mas para a criança não vê o pai com limite. O irmão Brando disse que olhava para o pai dele, pegando um pedaço de pau, com aqueles bração assim, ele disse, meu pai não termina nunca. Porque o pai dele era a segurança para ele. O pai dele era a referência dele, a proteção dele. Então, o pai e a mãe devem ser exemplos para os filhos e para as filhas. É certo, um Deus de pele. Então, enquanto nós quisermos perdão, tem pessoas que erraram várias vezes. O pecado de Davi foi terrível. O que ele colheu, conhece a Bíblia? Talvez um dia a gente possa falar sobre isso. Eu preguei para os pastores, um visitante indesejado. Ele deu ouvidos ao visitante e a casa dele virou uma bagunça. Ele perdeu o trono, perdeu as mulheres, os filhos, as filhas, virou uma bagunça. O preço foi caríssimo e muita gente entre o povo morreu de uma praga, de uma peste. E ele foi perseguido em seu próprio território e perdeu o trono para o seu próprio filho, Absalão. Então não é aconselhável, mas Deus perdoou ele. Natan disse, teu pecado foi traspassado. Se tu sente que Deus te perdoou, eu sinto que Deus me perdoou. Você sabe que tu tem um lugar na economia de Deus. E quando você é um filho, uma filha de Deus, entenda, tanto quanto ninguém ocupa o lugar do teu filho na tua vida, tua filha, assim também ninguém ocupa o teu lugar na presença de Deus. Amém? Porque maior é Deus. Lembra que lindo nós cantávamos uma vez? Maior é Deus. Amém? Então, voltando agora aqui, ó. Uma outra coisa, irmãos, ó. Toda a escritura que a gente lê, eu tenho visto muitos ministros, mesmo na internet, abre a Bíblia, escolhe a mensagem, tira os símbolos da mensagem. O que nos diferencia das denominações são esses símbolos aqui, ó. Isso aqui espanta umas pessoas, sabia? Mas as pessoas têm que ser espantadas. Isso afasta uns e atrai outros. Amém? Foi isso aqui que me atraiu. Isso aqui é um símbolo, isso aqui são símbolos, fotos, é certo? Que para mim tem todo um conteúdo, uma mensagem, entende? Tem toda uma instrução por trás daquilo ali. Eu estava falando rapidamente ali fora, eu e o irmão Juarez. Veja bem, ó, todas as pessoas que estão ainda dentro do lugar santo, entende? Elas oscilam na fé. Se você não oscila mais na fé, é sintoma que tu está lá dentro do véu comendo maná que não estraga. Amém? O maná é o mesmo. Agora depende onde se come o maná. Onde comer o maná hoje? Muito bem. Então você veja bem, ó, toda a escritura, eu estou lendo essa escritura aqui, certo? Agora você vai ler que eu vou ler na mensagem o que o irmão Brando disse sobre essa escritura. Eu podia pregar sobre ela, já vi pastores pregando sobre essa escritura. E eles tentaram dizer, mas não pode. Tu tem que dizer o que o irmão Brando disse sobre essa escritura. Daí Deus, porque Deus é na mensagem. Amém? E isso faz diferença. Eu estava explicando ao Gabriel, as pessoas às vezes censuram, é difícil crer num homem hoje. Eles chamam o irmão Brando de falso profeta. O que faz um profeta ser falso? É quando ele contradiz o que a Bíblia diz. Então o irmão Brando é verdadeiro, ele só diz que está na Bíblia. E esclareceu aquilo que nós não sabíamos que estava na Escritura. Até nos instruindo de tal forma que nós vimos coisas que nós não tínhamos visto antes.
Então, esse é o profeta. A diferença entre o falso e o verdadeiro diz o que está na Escritura. E o falso, ele diz algumas coisas da Escritura, porque ele não pode ser completamente falso. Ele diz algumas coisas que estão na Escritura, acrescenta outras. E o irmão Branco diz assim, ó, que um dos sintomas do falso é meter medo, terror no povo. Você vê que antigamente nós tínhamos temporais, e o temporal vinha e ia embora, a gente sabia que era temporal. Hoje, os meteorologistas metem um terror na gente, vai dar uma chuvarada, cuidado das encostas de morro, e cuidado disso. Daí vem aquele ventinho e vai embora. Claro, isso assusta a gente, isso assusta as pessoas. Oh, agora está vindo um vírus pior que o coronavírus. O pessoal, agora tem morto. Essa não escapa. Entendeu? Eles assustam as pessoas. Eles fazem terrorismo na notícia. Entende? E aquilo desanima. O medroso fica com mais medo. Uma coisa é certa. Vocês olhem por mim que eu quero dar uma reunião, se for o caso, na ceia, sobre isso. Então eu não creio num pregador que prega só com a Bíblia. Ele faz os tipos dele, as colocações dele. Mas diga que o irmão Branham diz sobre aquilo ali. Entende? O irmão Branham disse que não dá para interpretar a mensagem, porque a mensagem é uma interpretação. Você sabe os livrinhos de Testemunho de Jeová, Sentinela, Despertai? Aquilo é a interpretação deles da Bíblia. Você conhece as casas CEPAD? Alguém ouviu falar de CEPAD? CEPAD é Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Entende? Ali tem a revista Seara, tinha ainda o Mensageiro da Paz, tem a revistinha da Escola Dominical, aquilo é a interpretação deles. Os metodistas, os luteranos têm uma ilustração, Torre Forte, não é assim? Tem uma impressão anual, Torre Forte, parece que é, do luterano, ou Castelo Forte. Castelo Forte, é isso? O irmão Claudir é de berço luterano. E nós também temos a nossa interpretação. Simples assim. A interpretação que me convenceu foi essa. As outras não. Eu li o livro dos Mormons, sabiam? E ali fala, como é que é? Lei, Nefe, Moroni é o anjo. Não tem na Bíblia anjo Moroni. Como é que eles querem botar? É verdade ou não é verdade? Tem o anjo Moroni. Daí tem, ali eles vão e eles fazem. Os testemunhos de Jeová, essas colocações, é a interpretação deles, que não me convenceu. E eu quero dizer para vocês, eu assisti o congresso dos testemunhos de Jeová. E eles cantam, é uma multidão entusiasmada, só entusiasmo não ganha jogo, só vontade, entendeu? Tem que ter técnica. Só cantar bonito não vence a batalha, tem que brigar bonito também, tem que brigar bem. Porque se esse aqui canta, se esse exército canta para criar coragem, o outro exército também canta. A diferença, sabe o que vai ser? Vai ser o manejo da espada. Tem pessoas que não lêem a mensagem, mesmo sendo crente a mensagem, e se lê não crê. O que adianta? O que adianta não ter coleção de literatura, ter mensagem, tem. Então, por isso que eu leio a mensagem com vocês aqui, ó. Se há um play, aqui está o play. O conteúdo aqui ó, é o mesmo conteúdo de todo lugar. A Bíblia que eu tenho, a mensagem que eu tenho, é a mesma que está ao redor do mundo. Agora vocês vão ver o tema de hoje. Eu acho que o tema, eu tenho aqui o título, eu não coloquei ali, ó, mais ou menos assim, ó. O bispo não pode desanimar o povo. Você sabe por que o povo murmurou? Que tinha 10 que desanimaram o povo. Eles viram a terra, provaram, é mais ou menos o resumo, a síntese. Eles viram a terra, provaram, irmãos, eles trouxeram um cacho de uva que precisa de 2 homens para carregar. Tu nunca viu isso, nem vai ver. Na minha existência, já viu um cacho de uva com ingredientes para o adubo, para o solo, alguma coisa assim, aplicações ali, mas desse tamanho, natural. E eles disseram, a terra, o que disse um ali? É muitíssimo boa. E se tu ler a Bíblia, tu vai saber que essa terra de Israel, a Bíblia diz assim, é uma terra que o Senhor tem os olhos nela todos os dias do ano. Israel está cercado de desertos, cercado de nações, hostis a eles, como sempre esteve, e Deus guardou Israel. Se você ler a Bíblia, você vai saber, quando Israel perdeu a batalha, Deus soltava vespões para perseguir os inimigos. Quem lembra disso?
Quando Deus não soltava eles, põe as pedras, levantavam e apedrejavam os inimigos. Isso é sobrenatural, isso não existe em nenhuma outra literatura de guerra. É só Israel tinha isso, que eu tinha o Senhor com eles. E se o Senhor era com Israel, hoje o Senhor é nosso. O Mondino cantava indo, hoje Jesus é meu, hoje Jesus é nosso. Amém? Ele está à nossa disposição. Pedir e o Pai dará, porque eu tenho alegria, Ele tem prazer de dar a vocês o que vocês precisam. Mombrando se quer parar pedir alguma coisa? Não para a nossa glória, para a glória de Deus. O que tu vai fazer com o que Deus te dá? O que eu vou fazer com o que Deus? O que eu faço com o carro que Deus me deu? Me meter de pata ganso? Não. Entende? Eu tenho que usar isso para a glória de Deus, para o benefício da minha esposa, minha família, meus irmãos, para fazer melhor. Porque alguma coisa que eu faço de carro, que tu faz de carro, nós não conseguiríamos fazer a pé, de bicicleta ou a cavalo. Tu poderia vir de bicicleta até aqui? Tu poderia vir a cavalo, de carroça? Quer dizer, isso são comodidades que Deus tem permitido a nós, para nós usufruirmos, para o nosso benefício. O salário que Deus dá para ti não é para te meter a malandro, a bonitão. Cuida, entende? Que seja para a glória de Deus, porque as pessoas ganham muito mais do que você e têm menos do que você, até mesmo financeiramente, fisicamente. Menos crédito. 2, 3, 4 mulheres que tiveram, agora não tem mais nenhuma. Eu conheço um ali que ele teve não sei quantas mulheres, agora está morando numa cabana ali sozinho, tomando chimarrão solitariamente. Por quê? Não soube usar. Não soube usar a mulher, não soube usar o crédito, não soube usar a liberdade, não soube usar o dinheiro, não soube usar o carro, fica sem. Não soube usar a saúde que Deus deu. Dificilmente alguém nasce doente, a não ser que seja uma maldição hereditária. Lembrando assim que a síndrome de Down, que é o mongolismo, o profeta diz que é uma doença sexualmente transmissível que não foi bem curada. Sífilis. O fim do sifilítico é loucura. Como diziam lá na vila, malandro demais se atrapalha e passa aquilo para os filhos. Quando um pai tem uma doença venérea, ele passa para a sua prole, para os seus filhos. Que Deus guarde. Amém? Às vezes o sujeito se converte e vem e entra na corrida aqui dentro. E vem todo contaminado, contagiado. Tem pessoas que não podem nem deixar usar. Deixa eu falar. Não podem nem deixar usar o banheiro na tua casa. Eu sei de irmãos aqui, e eles sabem que eu estou falando dele, que ele não podia deixar nem sobrinho entrar dentro de casa. Por que não? Porque, entendeu? A pessoa está contaminada. Se a pessoa sentar. Você sabia que a Bíblia diz que não é nem para se encostar na roupa contaminada de sangue? Levante a mão quem lê isso na Bíblia. E nós abraçamos. Oh, é parente. Alguém já disse para mim, e talvez diga para você, dá mais valor à igreja que aos parentes. Eu dou. Isso eu garanto que dou mesmo. Parente é serpente. Então, toda escritura, irmãos, eu anotei aqui, ó. E eu estou fazendo assim, ó, olha como é que é a minha anotação, para chegar lá, ó. Eu ponho aqui o parágrafo e a data. Estou fazendo botando uma coisa em ordem. Se um dia eu quiser, eu tenho a mensagem anotada, tenho o parágrafo da mensagem, a escritura e as anotações concernentes àquilo ali. Toda a escritura que tem aqui na Bíblia passa pelo que o irmão Branco disse sobre ela. Não importa quem seja. Não tem bispo, não tem papa, não tem ninguém. Nem concílio. Mas o plenário concordou. Grande coisa o plenário. Grande coisa o plenário se disser diferente do Mombrana. Eu já vou mostrar para vocês um plenário de 300 ministros. Fica claro, irmãos, isso aqui, ó, que eu li aqui, ó, fica bem claro que isso aqui, ó, é uma sombra do que nós temos hoje, tá certo? Amém? Essa leitura que eu fiz aqui, dos espias, 12, 40 dias, 40 significa o número de juízo, certo? O tempo de uma geração, número de juízo. Eles ficaram, Deus disse assim, ó, vocês vão ficar 40 anos no deserto por causa que vocês ficaram 40 dias espiando da terra. Fica claro que aquilo que nós lemos aqui é uma sombra. E se aquilo ali era uma sombra, você vai ver como é que o Mombrana chama esses espias. Sabe como é que o Mombrana chama de espia? De bispo. Quem é que leu isso na mensagem? Eu vou ler aqui então para mostrar para vocês. O Mombrana chama esses que espionaram a terra de bispo.
Aqui hoje estão os reais bispos. Eu vou ler na mensagem para confirmar, certo? Os reais bispos que provaram os frutos da terra. Irmãos, eles ficaram 40 dias lá. Vocês não acham que eles comeram os frutos da terra? Porque uma coisa é certa, irmão. Muitas frutas que nós comemos já vem batendo, contaminada, cheia de... Tu sabe que laranja dá no pé de laranjeira. Hoje tem laranja parreira, quem sabia disso? Eles fazem assim um carramanchão. Aquilo não é algo normal. Eles estão mexendo na genética. Quando mexe na genética tira as propriedades originais que Deus deu. Daí tu olha assim, não é laranja pera, laranja da parreira, né? Daí tu olha assim, tem aparência de laranja, mas não tem gosto de laranja. Lá no norte, eu pousei em Mirassol, parece que é. Não sei, uma cidade ali em São Paulo, e ali tem muitas plantações de laranja. Inclusive eles são assim, eles são, não digo oponentes, eles controlam a produção de laranja da Flórida ou da Califórnia, que são os grandes produtores de laranja, né, para exportação. Tu chega ali, entende? A laranja é verde, a laranja não tem gosto. Teve um homem do estado de São Paulo, aqui no sul, e tinha muita laranja. Essa laranja verde, nós comemos verde, mas ela não tem gosto de laranja. Daí ele disse para alguém aqui, eu estou contando que eu escutei no rádio, e eu achei muito interessante isso. Daí ele viu a laranja que vem de São Paulo, né? Essa verde, que não tem gosto de laranja. Essa é a grande verdade, não tem gosto original. Daí o rapaz disse assim, como é que são as laranjas de vocês aqui no sul? Daí casualmente era tempo de laranja, porque a nossa laranja, ela tem cor, aroma e sabor. Ela é perfumada. A irmã Rosa foi criada, ele sabe o que é isso, irmã Rosa. Você sabe, quem viu o pé de laranja, assim, comum, vou chamar comum. Tu atira a semente assim, daqui a uns anos está dando laranja. Tem laranja que não tem semente. Ali no mercado hoje eu vi bergamota sem semente. Quem disse que eu quero bergamota sem semente? Eu tenho que comer aqui e cuspir a semente, assim, aquilo faz parte do ritual. Entendeu? O irmãozinho disse que come deixa eu citar teu nome, irmãozinho. Come uva com semente, casca e tudo. Melancia, só não come a casca, mas a semente come também, que é boa. A casca da melancia é boa. O irmão Eloí comia a uva e guardava a casca e fazia suco para as visitas. Quando souberam, quase mataram ele a pau, sabe? Foi ou não foi verdade, irmão Eloí? Só levanta a mão. Olha, ó. Mas quem é que vai comer o suco depois de babado? Mas o certo mesmo é comer. Tu sabia que a semente da uva tem essência? Então, o que eu estou querendo dizer? Tudo que o Papai do Céu criou, eu comi maçã num encontro em Santa Catarina, que delícia aquela maçã. Nós comemos maçã batida, provada. A maçã é uma fruta, que se ela bater, ela começa a decompor ali, ela não pode bater a maçã. Então, quando esse homem disse, como é que é a laranja de vocês? Esse rapaz aqui do sul, era um tempo que a laranja estava madura, comum, tirou a laranja, alcançou para ele assim, ele descascou a laranja. Irmão, vocês não sei, eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Tem toda uma energia na cor, no aroma e no sabor. O teu corpo interage com aquilo ali. Tem intensidade. E aquele homem foi descascando. Quando uma pessoa descasca a laranja assim, ó, ele não é uma pessoa séria, sabe? A laranja tem que ser descascada assim, sem fazer ferida na laranja. Deixar que dá para... Então, esse homem pegou a laranja assim, descascou, e aquilo ali, todo o teu organismo vai trabalhando, sabia? Nós sentimos os odores, os sabores e as cores, o cromo. Eu sei do que estou falando. Entende? Eu ali em casa, eu falando para o rapaz, ali em casa eu tenho manjericão, alecrim, lavanda. Tem gente que não gosta de arruda. Eu acho sensacional o cheiro da arruda. Porque ele é um cheiro assim que espanta até, eu acho que tem mal olhado. Por isso que os pessoal botam arruda aqui atrás da orelha. Entendeu? Mas é impressionante os valores. Entende?
e faz chá. Os naturalistas hoje estão trabalhando muito nisso aí, entendeu? Quando o rapaz comeu essa laranja assim, ó, ele olhou pro cara assim, ó, deu uma risadona. Vocês comprar laranja em São Paulo com esse sabor de laranja aqui, depois que tu come uma laranja original, tu nunca mais quer uma outra. E quando Deus criou as coisas, Ele criou, atenção igreja, Ele criou com todas as propriedades para o nosso organismo. Por que as pessoas adoecem? Eles estão comendo coisa híbrida. E se tu come uma coisa híbrida, tu te torna um híbrido. Porque tu está tirando a essência de algo híbrido. A comida. Alguém me falou, eu não vi. Deixa eu falar então. O Mombrando pegou a mensagem de religião híbrida. E ele falou sobre os animais híbridos. Sabia que tem aquele boi, que tem a carne macia? Ele não toca os pés no chão, quem sabia disso? Ele fica penduradinho, come, ele não faz força nenhuma. Daí fica aquele bife bem sozinho. Eu prefiro comer um meio rijo, mas com essência. A melhor carne que é exportada, que eles compram lá para fora, é do boi que come grama, pasto natural. Ali ele tira a essência e ele anda. Entende? A vaca que dá o leite essencial, o leite natural, entende? Aquela que eles incentivam, eles dão para a vaca remédio para dar bastante leite. É que nem a galinha. Sabia que tem galinha de grande que dá 2 ovos por dia? Eles baixam aquele telão preto. Eu tive ali em Concórdia, no Money, entende? Eles baixam aquele telão assim, a galinha assim, ó, escureceu. Quando levanta a tela de volta, é outro dia, põe outro ovo. Sabia disso? São truques e além da postura, né? Que é um incentivo. Entende? Ela morre tuberculosa, que nem uma mulher que tem 10 filhos em 10 anos. Não tem como. Entende? Você, entendeu? Pouca gordura. Então você entende, está tudo alterado. Por que deu essa doença da vaca louca? Porque a vaca é herbívora. O gado é herbívoro. Por que ele é herbívoro? Porque ele come ervas. Quando ele come a ração que eles estão comendo, tem componente animal. É farinha de osso, é coisa assim. E o seu metabolismo, entende, ele buga. Sabe o que é buga? Ele entra em... Eu vou usar a palavra que foi do bug do milênio, né? Ele fica fora, entende? Porque ela não consegue... O que faz aquilo ali? Daí é que deu aquela chamada doença da vaca louca. Que ela ficou completamente fora de si. Tem gente que gosta de comer carne quase crua. Eu fora. Eu também tenho que ser carne bem assada. Nem seca, nem... Tem um ponto. Todas essas coisas têm um ponto. O arroz tem um ponto. Se cozinhar demais, fica uma paçoca. E se deixar muito cru, fica não dá. Bem, tornando aqui. Então, tudo que Deus criou é bom. E a minha esperança, você sabe que nós vamos passar o milênio aqui na Terra? Eu creio nisso. Eu estou andando, estou vivendo dessa forma para chegar lá. Amém? E você sabia quem é que vai comandar o milênio? Vai ser Jesus? Quem sabia disso? O nosso José? E daí Jesus vai mostrar. Porque José no Egito salvou o Egito. Mas ele salvou o mundo. O nome dele era Zafenate Paneia. Salvador do mundo. José. E José era uma sombra, um tipo. José era a perfeição. O irmão chama José de perfeição. Jacó a graça e José era a perfeição. E ele salvou o Egito. E salvou também as nações na volta da fome. Porque quando a pessoa está com fome, irmão, tu vende cadeira, vende isso, vende aquilo, precisa comer. E Israel comprou. José não só salvou o Egito e comprou todas as terras do Egito para o faraó, como também salvou seu pai e seus irmãos os seus irmãos que tinham vendido ele. Irmão Brando disse que um dia Jesus, nosso José, vai mostrar como se comanda a terra. A terra é um lugar lindo, irmão. Tu vê as cascatas, vê as montanhas. Eu não me canso de olhar para o verde das montanhas. Tu vai lá para o lado do deserto, para aquele lugar lá do Oriente Médio, entende? Aquela montanha é pura rocha. É uma loucura. Tu bate o pé assim, levanta a poeira. Dificilmente chove, entende? E daí tu vê aqueles beduínos, entende? Com os camelos, com os cavalos, gordo e roliço. De onde é que tira comida? Porque existe água. Só com aqueles pequenos oásis, que às vezes aparece um,
Que loucura! E nós temos aqui fartura d'água, fartura disso, fartura daquilo. Mas está na mão errada. A terra é um lugar maravilhoso, mas está na mão errada. Está na mão de quem? A terra. Do Senhor é a terra, diz a Bíblia, e a sua plenitude. Mas João diz assim, ó, a terra, o mundo, está nas mãos do maligno. E está realmente. Mombrando diz assim, ó, eu estou citando Mombrando direto. Mensagem possuindo todas as coisas. Ele diz que os comunistas e os capitalistas lutam pela posse da terra. E o profeta diz assim, que a terra é nossa. Quem sabia disso? A terra é nossa. Entendeu? O Mombrando assim, às vezes tu não tem dinheiro nem para comprar o material das crianças ir para o colégio. Mas tu é dono de toda a terra. Mandando dessa forma. Porque nós possuímos, nós somos possuidores da terra. Mas o Senhor vai dar a terra para nós, ela purificada, limpa. Não na mão disso aí. Na nossa terra, no milênio, não haverá assalto, nem droga, nem traficante, nem ladrão, nem mentiroso, nem feminicídio, nem homicídio. Na nossa terra, o nosso José, Jesus, vai mostrar como se comanda esse mundo. O filho da prosperidade, José, pai da... Tem, nosso Zafenate Paneia, salvador do mundo, vai mostrar. Enquanto aquele dia não chega, nós vamos montando os trocados para comprar a carne, para comprar isso, comprar aquilo, amém? Nos esquivando dos golpes, para não embolar junto com essa maré de gente louca aí. É verdade. O irmão Branco disse há muitos anos atrás, ele disse, chegará o tempo que o mundo será um completo hospital de loucos. Aqui hoje estão os reais bispos que provaram o fruto de desanimar o povo. Como é que desanima o povo? Dizendo, irmão Branco se enganou, a Bíblia não está certa, Moisés estava errado, e isso, aquilo. Tu vê cada besteira na internet, eu não olho, não tem. Entende? Daí, eles, para crer em Deus, eles têm que ter uma prova física, arqueológica. No versículo 32, irmãos, eles difamaram a terra e morreram. 32, está aqui, ó. Olha que eu vou lendo aqui, depois eu vou voltar lá, ó. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver, aqueles que difamaram a terra, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Em 40 anos morreram todos. Porque quem viu a terra foram 12 espias, 12 bispos. Mas eles contagiaram todo o povo, e o povo se queixou. Vamos levantar o capitão, vamos voltar para o Egito. E a Bíblia diz aqui, ó, quanto a vós, outros, o vosso cadáver cairá no deserto. E Jesus diz assim, ó, eles comeram o maná e todos eles estão mortos. O que quer dizer morto? Morte quer dizer separação. Quer ver? Eu dou adiantamento para vocês aqui, ó. Morte quer dizer separação. Se eu morrer, eu me separo de vocês, não tem como. Mas não quer dizer que eu estou morto. Quando Jesus falou, o que disse Deus para Abraão, para Moisés na sarça? Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jesus diz assim, ó, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Entende? Eles morreram, mas não se separaram de Deus. Eles continuavam vivos perante Deus. Porque todas as coisas são nuas e patentes perante aquele com quem haveremos de tratar. O que é nuas e patente? Deus olha desse lado da eternidade e Deus olha do outro lado. Amém? Veja, nós olhamos até esse lado aqui, ó, e quando a pessoa morre, ali encerrou. Ela está separada de nós, fisicamente. Isso não quer dizer que ela está morta. Entende? Quando Abraão morreu, ele se separou de Isaque. Quando Jacó morreu, separou de Esaú, de Jacó. Quando Isaque morreu, separou de Esaú e de Jacó. Quando Jacó morreu, separou dos patriarcas. Mas não se separou de Deus, que ele andou com Deus aqui. Entendeu? Quer dizer, morte é separação, principalmente de Deus. E para nós aqui é separação. Então, eles difamaram a terra e morreram. O vosso cadáver cairá do deserto. Daí, ó, morreram perante o Senhor. No versículo 36 e 38, ou 38, diz assim, ó, os homens que Moisés mandara a espiar a terra, que voltando, fizeram o povo murmurar. Entendeu? Foi o pessoal que voltou da terra, que provaram a terra,
provar da mensagem, comprar caminhonete, construir igreja enorme. E fica fazendo o povo murmurar e se queixar do irmão Branham, não confiar completamente no que o irmão Branham disse. Esses são os bispos hoje. Aqueles lá era a sombra, aqui estão os verdadeiros. Quer dizer, você observa que isso, quando a pessoa vacila, quando a cabeça vacila, todo o corpo padece. Você sabe, o que faz a pessoa cair de bêbado é quando o álcool vai para a cabeça. Daí ele desbalanceia, ele não tem mais conexão, entende? O corpo dele, os membros, as juntas ficam levemente entorpecidas. Ele perde o controle. E quem já esteve bêbado sabe do que eu estou falando. Quer ficar em pé, mas não consegue. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. A pessoa bêbada, deitado está ruim, sentado ruim, de pé pior ainda. Parece uma quinta dimensão que não consegue sair. Tu fez isso, irmão? Não? Fiz. Daí tu diz assim, ó, nunca mais. Se não tomar cuidado, outro dia tu está fazendo de novo. Por causa da companheirada, né? Daí quando tu quebra com eles e tu toma um rumo para fazer veredas justas para a tua vida, sabe o que eles dizem? A mulher está mandando em ti? E tu diz, não senhor, vai lá e toma um pileque, para mostrar que a mulher não está mandando. Viu que gente fraca? Não, isso não quer dizer, isso quer ser coerente, entende? Enquanto as pessoas estão loucas nos hospícios, nos hospitais, doente a cabeça, a pessoa está sóbrio, está são, ele bebe até ficar ruim da cabeça. E tem uns que se prevalecem e dizem que não te lembra que estava bêbado. Sem vergonha. Tem coragem de dizer isso aí, né? Mas a Bíblia diz, apanhei, e ele vai sentir a dor da surra no outro dia. Sabia que a Bíblia diz? No outro dia ele sente a dor. Aí vê aquilo roxo. O que será que foi isso aqui? Incomodou, apanhou, aí marcou. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele. Murmuraram contra Moisés, contra o irmão Branham. Infamando, porque o mesmo anjo, vocês creem nisso aqui, ó, o mesmo anjo que falava para Moisés veio falar para o irmão Branham, esse aqui é o anjo do pacto. Quem lembra disso? O mesmo anjo que guiou Israel no deserto, tirou do Egito e levou até a terra prometida. O irmão Branham diz isso, várias mensagens, centenas de mensagens ele diz isso. Os homens que Moisés mandara espionar a terra fizeram murmurar toda a congregação contra Moisés, contra o irmão Branham. O que eles não entendem, eles difamam. Leia a epístola de Judas. Infamando a terra. Esses mesmos homens que infamaram a terra, todos os que falaram mal da terra, os bispos, morreram da praga perante o Senhor. Mas, 38, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, dois bispos, sobreviveram. Eles não falaram mal de Moisés. Então, olha aqui, ó. Eles fizeram o povo falar mal da terra, e como eu li ali em Atos 7, em seu coração eles desejaram voltar. Olha aqui no versículo 4 desse capítulo 14. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Eles não voltaram para o Egito, eles morreram tudo no deserto. Eles não tinham que voltar para o Egito, porque andar no deserto, andar no deserto, fora da sombra da coluna de fogo, sem maná, sem água, sem um profeta na frente, estavam mortos. Deixa eu dizer para vocês aqui, ó. Andar hoje, nesse deserto que é o mundo, mal, maligno. Tu te acorda de manhã, tu vai no mercado te cuidando, tu vai na loja te cuidando, tu vai no trânsito te cuidando, tu vai falar com o vizinho, tu tem que te cuidar. O que tu vai dizer para não ser mal entendido ou subentendido? Onde você for, tu te cuida. Às vezes, tu chega assim em determinado lugar, tu entra no banco, tu sai, tu às vezes tem que fazer uma varredura, sem paranoia. Uma varredura, ver se tu não está sendo vigiado, entende? Nós estamos sendo sobreviventes, Deus tem nos guardado. Amém? Vamos dar crédito a Deus, saímos e voltamos. O que diz o salmista?
Deitei, dormi e me levantei. O Senhor me guardou. Amém. O Timóteo esse dia está falando para mim ali, diz que o pessoal saiu viajar, gostaram de caminhão, levaram todas as coisas dentro de casa. E isso não é um, nem dois, são muitos que fazem isso aí. Ó. E fizeram o povo falar mal da terra, e em seu coração tornaram o Egito. Por essa causa, quando eles disseram assim, tem pessoas, irmão, porque é o seguinte, ó, daí, tu lê o resto dessas escrituras aqui, ó. Daí, quando Deus assim, você pode voltar a morrer no deserto, o corpo do seu ficar no deserto. Descendo, não, Senhor, agora nós vamos. Daí eles quiseram ir. Daí eles foram, levaram uma surra e voltaram. A Bíblia diz assim, não diz? Eles levaram uma surra lá em Canaã. Porque se eles entrassem lá com Deus na promessa, eles iam ser vencedor. Mas daí eles murmuraram, morreram, se queixaram, voltaram ao Egito em seus corações. Daí quando eles entraram em Canaã, já não tinha mais Deus com eles, eles entraram sozinhos. E a surra foi grande. A Bíblia diz isso. Então, aqui diz assim, ó, e por essa, todos no deserto, eles morreram em 40 anos. Desses 40 anos, irmão, só quem escapou foi Josué. Sabe o que quer dizer Josué? É uma variante, é o mesmo nome de Jesus. Josué quer dizer Jeová Salvador. É uma variante do nome grego, do nome de Jesus. Estou dizendo que eu li, que eu não entendo o grego, nem não é a minha área. E o irmão Branco diz que Josué é um tipo da palavra. E ele diz que Caleb é um tipo daqueles que ficaram junto, ao lado, aceitaram a palavra. Então a igreja, a Caleb é um tipo da igreja. Você observa bem, se o irmão Brana, amém, é a palavra, trouxe a mensagem, é a palavra, então nós do lado do irmão Brana, nós somos Caleb. Amém? Porque eu não posso ser Josué, mas eu posso ser Caleb. Josué é o tipo da palavra. Agora eu quero ler rapidamente na mensagem, quero ver se consigo chegar no ponto que vocês... Olha aqui, ó. Parágrafo 129. Diz assim, ó. Israel tomou 239. Quem tem a mensagem aí? 239. É só para entender, para acompanhar. Confirem, né? Israel tomou 12 homens, um de cada tribo. Atenção, irmão. Atenção, igreja. Ali, um de cada tribo. Ali estão indo 12 bispos. Ver a terra. Porque, irmão, não foi só uva que eles comeram lá. Eles passaram 40 dias lá. O que eles comeram? 40 dias sem um plano logístico. Entendeu? Eles entraram lá, eles pousavam no meio do mato, não tinham casa, espionando dos vales, das montanhas. Eles sabiam quem morava nos vales, quem morava na montanha, quem morava na beira do mar. Eles trouxeram tudo o relatório, certinho. Eles viram certinho onde moravam. Cabeça, olha o que o irmão Brando diz aqui, ó, cabeça, sou eu que estou dizendo, o irmão Brando diz, cabeça denominacional. Quando a pessoa nega o que o irmão Brando disse, é um cabeça denominacional, um bispo denominacional. Olha que era achar a parte da mensagem, uma mensagem aí, são muitas, que o irmão Brando assim, ó, eles fazem tudo que fazem, ninguém diz nada contra. Mas alguém vai dizer. Cabeça denominacional. E os levou. Moisés levou eles até as margens da fronteira. É apenas um tipo do resto deles. Não, peraí só um pouquinho. Aqui embaixo, ó. As margens da terra, as margens da fronteira, terra prometida. Eu li lá em cima. As margens da fronteira até a terra prometida. Eu mostrou-lhes. E mostrou para eles aquelas coisas boas por vir. Milênio, arrebatamento, sexta dimensão, novo céu, nova terra, que eles tinham. E eles voltaram queixando que nós não fomos capazes de fazê-lo, não somos capazes de tomar aquela terra. Entende? É muito mundanismo, é muito pecado. Não sei se a gente vai dar conta de ser crente hoje, tal. Mas Deus sempre teve uma testemunha, irmão Brando disse. Se Deus sempre teve uma testemunha, hoje eu me apresento. Senhor, eu quero ser tua testemunha hoje. E no dia de juízo, Deus chama uma testemunha. Eu pergunto para vocês aqui, ó, quem o irmão Branham chamou como testemunha na mensagem de julgamento? Ele chamou pessoas que serviram a Deus naquele dia, foi ou não foi? Vamos chamar aqui Abraão. Amém? Vamos chamar aqui Abraão. Daí Abraão fala. O irmão Branham está fazendo uma dramatização e ele responde para Abraão.
porque está de acordo com a escritura que ele respondeu. Vou chamar aqui Noé. Quanto tempo Noé? Construindo a arca, 120 anos. Noé, outra testemunha. Quem Deus chamou como testemunha? Pessoas que serviram e obedeceram a ele. Outra coisa, ó. A mensagem, reconhecendo o dia e sua mensagem. O irmão Branham disse que aqueles homens, Moisés, Abraão, todos eles, não tinham medo de nada. O irmão Branham disse que eles tinham medo somente de uma coisa, de desobedecer a Deus. Esse é meu temor. Esse deve ser o teu temor. O resto tudo se ajeita. Amém? Se tu obedecer a Deus, era essa a fé que Deus queria. Eu disse à minha esposa, Salete, eu não tenho falado língua estranha. Eu não tenho chorado. Eu não tenho corrido. Mas eu sinto que devo fazer isso que estou fazendo. Amém? Eu tenho que examinar a minha vida pelas escrituras, não pelo emocional. Porque a emoção não é boa conselheira. As pessoas se emocionam e fazem as coisas erradas. Bom, porém havia 2 dentre os 12, parágrafo 240, Josué e Caleb, que disse que eles olharam na palavra. Então, tinha gigante na terra? Tinha. Mas ali tinha uns crentes exagerados, né? Eles diziam, nós era que nem gafanhoto, irmão. Um gafanhoto é desse tamanho. Vamos fazer a proporção aqui rapidamente? Teve exagero, ele não teve? Nós era como um gafanhoto aos olhos deles e aos nossos olhos. Eles olharam, claro, tinha os anaquins, os gigantes da terra, que eram descendentes dos nefilins, anaquins. E eles olharam assim, ó, tem gigantes na terra, eles vão pegar nossas crianças, nossas mulheres, nós não temos conta de vencer eles. E aos olhos deles nós era gafanhoto. Irmão, na proporção, se um gafanhoto bem grande tivesse 50 centímetros, 5 centímetros, que é 50 milímetros, tu imagina, um gafanhoto lá, olha o tamanho que era os gigantes, guardado na proporção de tamanho para gafanhoto. Você acompanha a proporção? Olha a proporção, faz por escala isso aí. Um dia eu estava provando, não sei se para minha família, para alguns irmãos, a parte mais profunda do mar até agora é de 11 quilômetros, quem sabe disso? Se tiver um bicho lá dentro do mar, com 50 metros, é a mesma coisa que 11 metros para 5 milímetros aqui no chão. Vocês pegaram? Não pegaram? Não pegaram? Eu explico de novo. Mantendo a escala. O que é a escala? 3 por 1, 4 por 1, 5 por 1, 6 por 1. Eu disse para o meu Salete, olha lá, ó. Olha o logotipo do Banco do Brasil lá, ó. Ele é grandão, ele mantém a harmonia. Daí ele pequenininho, é do mesmo jeito. Não é um braço mais longo, outro mais curto. Ele mantém a harmonia da escala, da proporção, entendeu? Se a pessoa é pequenininha, tem o braço compridão, fica feio, não é proporcional. Por que Jesus tinha a estatura do varão perfeito? Jesus era perfeito. Não tem nenhum perfeito. Ou ele é barrigudo, ou é magrão, ou tem o pé, ou tem umas bolas no pé, que eu tenho uns ossos aqui. Meu pai disse isso aí, desconjuntou, não desconjuntou nada, é puro osso. Umas bolotas no pé, ou então tem o pé torto, ou uma perna mais comprida. Quem sabia que às vezes tem pessoas com a perna mais comprida que a outra? Diz que aquele jogador de futebol, o Garrincha, disse que tinha 5 centímetros assim, mais curto que o outro. E com aquilo ali ele apavorou, né? Porque o pessoal que ele ia cair, não estava caindo, ele não estava correndo. Sabiam disso? Eles chamavam ele de anjo das pernas tortas. Não tem homem perfeito, mas Jesus era perfeito. Lembra daquela carta que eu li para vocês aqui? Quem lembra da carta que eu li? Ele era harmonioso. Uma pessoa que tem traços harmoniosos, entendeu? Você vê no nariz. Tem pessoas tinha uma mulher nos Estados Unidos, entrou para a história, o nome dela, eu vou usar como eu li, Big Nose, quer dizer, nariz grande. Ela é uma mulher com nariz grandão assim. Era bandida, uma pistoleira que tinha lá. Quer dizer, desproporcional. Quando nasceu a nenê do Eduardo, eu disse para a mamãe Eva, nariz chato, que nem do Eduardo aí. O que é isso? Tem uns que têm o nariz chato, outros têm o nariz fino. Diz que os africanos, quando nascem, eles apertam assim para a criança ficar com o nariz chato. Para trazer o nariz parecido com o nariz do pai. E na França, eles fazem assim para ficar com o nariz fininho. Ninguém quer que o filho seja diferente. E se uma pessoa quer ver um elogio que a pessoa dá para ti,
como é parecido contigo teu filho, tua filha. Entendeu? Mas você não tem nada teu. O que é isso, rapaz? Não tem nada parecido contigo. Uma vez teve alguém venenosa. Você parece com o filho do vizinho ali. Tu sabe o que é isso? Isso é um absurdo. Mas aí tu mata no peito. Sabe como é que linguagem de futebol? Mata no peito, põe no chão e rola suavemente. Porque tu sai dando pedrada e coice em tudo que diz, bobagem, tem pessoas que têm a língua. A Bíblia diz, sabia que a língua tem veneno? A Bíblia diz assim, no abrir de vossa boca haja edificação. E a pessoa diz assim, você não é parecido contigo, rapaz. Você é parecido com um negrão chita ali do lado ali, ó. Disseram um dia com minha esposa, que feio. A gente despreza a afronta. Porque tu vai dar uma pedrada em cada cachorro que late, tu vai faltar pedra, né? É um elogio. Tem uma música gaúcha, eu não sei, não conheço, só ouvi falar, que o rapaz canta dizendo que orgulho dele ser chamado igualzinho ao pai. E o meu orgulho, a minha satisfação quando alguém diz para mim assim, ó, tá falando que nem os brancos, não. Mesmo? Que ótimo, que ótimo. Que ótimo, era isso que eu queria. Amém? Ele, pessoa que me criticou, pessoa que me deixou mal para ir para casa, não, entende? Ele me elogiou. Porque, entende? Paulo diz assim, ó, sede meus seguidores, me imitem como eu imito Cristo. Amém? Tu vai ter que, eu disse para o Gabriel, para sair do Egito, eles tinham que confiar em Moisés, um homem. Para sair do paganismo, eles tinham que confiar num homem, Paulo. Para aceitar Jesus, reconhecer Jesus na terra, eles tinham que crer num homem, João Batista, que apontou Jesus. E hoje tem que crer em alguém, tu vai ter que crer em alguém. Tem uns que creem no Papa, outros creem naquele outro, outro crê no outro, outro crê no outro. Um crê em Buda, outro em Confúcio, outro crê em Maomé, outro... E é um direito. Outro crê em Joseph Smith, que é dos Mormons, e é um direito que assiste. E tanto quanto tu quer que eles te respeitem na tua fé, tu deve respeitar eles. Respeita o homem da Umbanda. Vou dar um testemunho para vocês aqui, para vocês verem. Namorávamos ali embaixo, e estava eu e minha esposa lá embaixo, do pátio lá, quase nos fundos daquela casa de baixo que eu tinha aquele terreno ali. Daí eu já tinha uma boa condição, mas eu não tinha árvore frutífera no pátio. E eu sempre, minha família, sempre gostou de comer fruta. E nosso organismo, metabolismo, gosta de fruta. Somos carnívoros e herbívoros. E eu disse à minha esposa assim, olha aquele pé de abacate está carregadinho, era do seu Almiro. Quem lembra do seu Almiro ali? A irmã Sara lembra, né, irmã Sara? Ele batia tambor, era do candomblé, da Umbanda. Um dia eu estava no hospital, visitei ele. Estou visitando o vizinho. Eu não evangelizei ele. Eu respeitei ele. Vocês creem no que eu estou dizendo? Amém. Daí eu disse à minha esposa assim, ó, se o seu Almiro vendesse abacate... Atenção, igreja. Tinha 2 pátios, 1 ou 2 pátios depois do meu. Ele não estava vendo, ele não ouviu, só Deus ouviu. Presta atenção. Eu disse à minha esposa, Salete, se ele vendesse, eu ia comprar uns abacates dele. Daí ela disse, pois é, né, seria bom, né? Daí conversando um pouco ali embaixo, coisa de cortar grama, alguma coisa assim, né, tal. Quando eu cheguei lá em cima, na minha casa, tinha uma bacia de abacate. Vocês acreditam nisso? Eu disse para os guris, isso, essa bacia aqui é assim, o seu Miro que trouxe aqui, ou mandou trazer. Vocês acreditam nisso? Tem mais coisa que eu já vi de sobrenatural. Daí, se Deus faz isso, e tu acredita isso ao acaso, tu é um incrédulo. Tu tem que ver a mão de Deus em tudo. Amém? Mostrando assim, que para os discípulos um sinal, um pequeno sinal era um grande sinal. Quantos já foram curados de febre? A sogra de Pedro foi curada de febre, Mateus escreveu. Jesus orou e a sogra de Pedro foi curada de febre. Febre não é bem a morte chegando, entendeu? Mas para os discípulos, qualquer coisa que Jesus fazia, era Jesus fazendo. Grande ou pequena, era Jesus fazendo. Amém? Vamos acreditar a Ele no nosso sair, no nosso retorno para casa. Vamos acreditar a Ele no nosso descanso e no nosso levantar pela manhã. Guarda o nosso deitar e o nosso levantar. Amém? Quando tu acredita isso a Ele, e Ele gosta, mostrando assim, você não vê, mas Ele sempre está por perto te cuidando. Você não vê, você, claro, é isso, eu não vejo Ele. Jesus hoje é intangível.
mas Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a Bíblia diz que nele nós nos movemos. Não é assim que diz a Bíblia? Às vezes dá vontade de dar uns gritos, mas você não precisa de gritão aqui, você precisa de alguém que fale a coisa certa. Porém, havia dois dentre os 12, Josué e Caleb, que disse, e eles olharam na palavra. Então o bispo fala uma coisa, eu vou olhar na palavra. Você entendeu? Não importa o que o bispo diga, mas o homem olha a igrejão, não interessa a igreja dele. Entende? Ele está contra. Se é por igreja grande, vamos lá para a igreja católica, lá de casa. Lá. Falar nisso, esse dia eu acompanhei a procissão, tá? Na marra. Fecharam a rua lá, eu ia descendo, tive que acompanhar atrás deles. Quem olha assim, o irmão lá de carro, o pessoal andando a pé. Acompanhei, entende? Daí quando chegou na esquina assim, eu disse, se eles subirem, eu vou reto. Se eles forem reto, eu subo. Fiz que nem Abraão disse para Jó. Se for pela esquerda, eu vou pela direita. Se for pela direita, eu vou pela esquerda. Uma coisa mais feia, eu olhei assim, meu Deus, é uma procissão. Em inglês é Walking Dead, é isso? Estou citando certo? Se não estou, alguém cita aí. Morto-vivo. Quer dizer, morto-vivo quer dizer zumbi, caminhando. Eles olharam a palavra, abre aspas, a palavra diz assim, Deus disse que é nossa, e nós somos mais capazes de possuí-la. Amém! Deus disse que tem um arrebatamento, Deus disse que tem uma transformação, Deus disse que teria um alarido, e estamos aqui em pleno alarido. Amém? É só andar agora, tá certo? E deixar Deus fazer, deixar acontecer, até porque a nossa ansiedade não vai ajudar em nada. É só agir, levantar pela manhã, fazer o que nos compete. Amém? Agradecer a Deus por um novo dia, agradecer a Deus por o dia que passou. Amém? Pediram, amém? E deixar as coisas acontecer. Lembrando assim, ó, que tudo está certo. Os mortos já estão prontos para ressuscitar, os que vão ressuscitar a primeira ressurreição. E lembrando assim, ó, que o céu, o profeta disse na mensagem, irmão, que o céu está pronto e os que morreram estão prontos, esperando a nossa atitude para chegar no ponto. Quando nós chegarmos no ponto, lembrando assim, é como que uma fotocélula, não sei como é que se chama assim, um sensor. O Mombrana chega a citar o livro Mil e Uma Noite. Ele diz assim, ó, quando chegar ali perto, só diz, abre-te Sésamo. Quem lembra disso? Mil e Uma Noite, Ali Babá e os 40 ladrões assaltavam e chegavam na montanha, chegavam num lugar assim, lacrado, dizia, abre-te Sésamo. Algo, vamos dizer assim, meio que místico, né? Abre-te Sésamo. Eu abria, entrava, guardava as joias lá dentro, ficava lá dentro escondido e os perseguidores passavam correndo. História das Mil e Uma Noites. Lembrando, é bem assim que vai acontecer. Nós vamos chegar na frente, assim, quando nós chegar no ponto aqui, nosso comportamento. Deus não vai colocar lá pessoas desqualificadas. Sou eu que faço o meu arrebatamento. O que Deus podia fazer por mim, Ele já fez. Enviou o mensageiro, enviou a mensagem. Agora é comigo tomar isso aqui. Amém? Ele lê a palavra. Eu não posso. Agora, mas sabe o que aconteceu? Não sei o que aconteceu lá. Entende? Não me interessa. O que me interessa é eu e o senhor. Lembrando que é o telefone vermelho, sabia? O que é telefone vermelho? Moscou e Washington. Direto. Entende? Os russos, os comunistas russos e os capitalistas, ou seja o que for lá, entende? Americano ali. Quando eles tinham alguma dificuldade, falavam direto um com o outro. Quando mataram Kennedy, presta atenção. Kennedy recebeu um tiro, vazou a massa cefálica no colo de Jacqueline Kennedy. E ela se desesperou, saiu correndo. Assim, foi uma coisa impressionante. Tá em filme. Tem na internet, vocês já não tiraram. Daí a Washington ligou direto a Moscou. Moscou disse, não tem nada a ver com isso. Nós não temos nada a ver com isso. Entendeu? Quer dizer, eles se comunicaram para saber se não era uma agressão estrangeira. Não, era alguém dali. Como é que era o nome do homem que matou? Lee Oswald. Lee Oswald, lembrando assim, esse homem tem sangue nas mãos. Daí quando ia levando ele a julgamento, veio um outro, gente, o mundo já é do maligno, não te mete, irmão, fica quietinho no teu canto. Quando ele ia saindo do julgamento, veio Jacques Rushby, não sei se estou dizendo certo, e matou ele, porque ele gostava muito de Kennedy. Mentira. Aquilo se chama queima de arquivo. Entendeu? E daí deram um sumiço, claro, Jacques Rushby também, né? E assim fica. E até hoje ninguém sabe quem mandou matar Kennedy. Ninguém sabe quem mandou matar Bob Kennedy. Ninguém sabe quem mandou matar Martin, porque por trás tem uma mente brilhante,
inteligentíssima. Vocês não fazem ideia, irmão, do que acontece enquanto você está dormindo. Você vive uma vida inocente, confiando em Deus. E nós devemos fazer isso. Mas lá fora tem outra rotação. Que Deus nos ajude, a nossa família, nossos netos e os bisnetos. Como será a próxima geração? Não sei. Você tem que dar a base para eles. Valores, princípios. Ensine eles a crer no que disse o mensageiro. Que a palavra está certa. Se não compreende, diga como está ali. Tem uma outra saída? É somente crer no quê? No credo católico? Somente crer no quê? Somente crer no que ele disse. O mesmo homem que escreveu Somente Crer. Como é o nome dele? Paul Harder. Irmão Lucas Harder. O homem morreu de câncer porque apoiou um homem que não devia ter apoiado. O mesmo homem. Irmão Brando, assim, tem pessoas que dizem o hino nacional. Não, irmão. Não é hino nacional da noiva, é hino oficial. Entendeu? Tem diferença aí, ó. O hino nacional da noiva, mesmo que dizia assim, vão inclinar nossas fontes. Fonte é uma coisa, fronte é outra coisa. E fontes é outra coisa. Como que tu vai inclinar uma fonte de água? Fonte é de água. Como é que inclina a fonte de água? Vão inclinar nossas fontes. Esses são os que querem ensinar a gente, às vezes. O que foi isso? É isso certo? A congregação diz amém. O que foi isso? Crentes fronteiriços. Vem. Na realidade, eles nasceram na igreja. Ai, misericórdia. A criança nasce na igreja, o pai vem, a mãe vem, o pai e a mãe crê, e queria que os filhos crescem. A fé é dom de Deus. Nós não conseguimos fazer os filhos crentes, não conseguimos fazer os irmãos crentes, o pai crente, a mãe crente. Entendeu? Só podemos orar, Senhor, entra em cena, se o Senhor não mudar aquele coraçãozinho, vai ser mais uma por aí, tem nascido, carne é carne, tem que nascer de novo. Amém? E quando um filho crê, estimula, apoia. Por isso que a Bíblia diz assim, pais, não irritem os filhos. É assim que a Bíblia diz? Não incomode os filhos. Seja amigo, parceiro, protetor, provedor. E eu sei de pais que irritaram os filhos. E tem uns que nunca mais acharam o caminho da volta. E eles eram os bispos. Eles eram bem, na realidade, eles nasceram na igreja. Eles eram cabeça do povo. Eles eram bispo. Quem está lendo aí, por favor? Eu estou errado? Tu viu que tem pessoas que querem ser o bispo dos obreiros? Aí, daí o bispo dos obreiros diz, o irmão Branco se enganou. Na 70 semana de Daniel, o irmão Branco se enganou no selo. Aquilo ali, na verdade, não sei o que, essa nuvem. E tira esse aí da igreja. Daí tu entra assim, entende? Só que igreja é essa ainda? Não vê nenhum símbolo nosso. Coisa boa quando tu vê, né? Ali, isso aqui é a identidade nossa. Tem muita cidade em Israel que tem o menorá, sabia? Até é talhado em pedras, às vezes, em ruínas. Isso aqui é um símbolo antigo. E eles não sabem o que significa esse símbolo aqui, E tu sabe por que nós sabemos o que esse símbolo significa? Porque cremos no mensageiro que nos explicou. E nos mostrou as 7 áreas da igreja. Nós também não saberíamos. Eu tenho ali a Bíblia Católica. A Bíblia Católica condena, entendeu? A grande prostituta. A Babilônia. Você entende? É a mesma coisa que pegar um revólver e dar um tiro no pé. Pá, no pé. Entendeu? Eles não viram. Isso é um avançado estado de cegueira. Esses que foram... Atenção, igreja. Você lembra isso aqui, irmão? Esses que foram ali visitar a terra eram bispos de Zombra. Bispos. O que é o bispo? O bispo é o chefe dos padres, não é? Arcebispo, o bispo superior. Depois do arcebispo tem o cardeal. Depois do cardeal tem o papa, o pop. Por assim dizer, Zombra era um bispo. Que caminhava diretamente para onde a palavra de Deus estava mostrando ser a verdade. Os bispos foram em direção à terra prometida, que a palavra disse que era deles. Os bispos foram lá. Quando chegaram lá dentro, comeram que ficaram gordos de tanto comer.
E disseram que a terra não prestava. Disseram que tinha gigante, exageraram, que a dificuldade era grande. Irmão, eu pergunto para ti assim, ó, o irmão Breno disse assim, ó, presta atenção, igreja. O profeta disse assim, ó, se um dia Deus lá na eternidade me chamasse e me perguntasse quando é que eu queria vir, o irmão Breno disse, eu pediria para vir nesse dia que eu vim. E eu te pergunto, tu queria vir no tempo da Inquisição? Tu queria vir no tempo das arenas? Que eles tocavam fogo nos crentes e iluminavam as ruas de Roma com o petróleo queimando dos corpos humanos? Tu queria estar no tempo que os leões estavam ali 3, 4, 5 dias sem comer? Nós não somos o prato predileto dos leões. O prato dos leões é a zebra, é o antílope, o gnu, o alce, entende? Mas com fome tu come qualquer coisa. Com fome os leões também comeriam qualquer um. Daí eu soltava para judiar. Eu soltava os filhos, as mulheres. No tempo da Inquisição, entende? Eles perseguiam, eles pegavam uma mulher grávida. Presta atenção. Eles pegavam uma mulher grávida e apostavam se era menino ou menina. E passava a espada. E tirava a criança. Ganhei. Você crê nisso? Você vai para casa e agradece a Deus pelo dia que estamos vivendo. Nós temos liberdade. Laodiceia é direito dos povos. E nós temos liberdade para servir a Deus. Os maiores problemas não é a perseguição externa, é perseguição interna. Os maiores problemas são de pessoas que se dizem crente. Os maiores problemas é a liberdade. O que acontece? O pastor é um pobre, coitado, pobre, miserável, não tem nada, mas é consagrado porque é amigo do bispo. Ele não tem altura para ter uma conversa com o casal, ele não tem altura para aconselhar uma mulher, uma moça, e ele se envolve, se atrapalha todo, porque o nível dele é rasteiro. Daqui a pouco está aquilo, ele está desqualificado, daí ele recebe um salário. Você entende? Isso é um absurdo. Irmãos, quando existe uma jurisprudência e acontece isso, se aconteceu com ele, se o outro fizer, tem que dar para o outro também, então. Isso se chama jurisprudência. Existe um precedente já, que o mesmo caso foi tratado desse jeito e o homem foi punido, ganhando 5 salários mínimos por mês, ou mais. Os juízes são condenados quando fazem a coisa errada no Brasil, eles são condenados e são punidos, aposentados, com o salário e todos os penduricários que seguem. E quando alguém fala contra, eles se lançam tudo contra. Às vezes eu saio fora um pouco aqui, irmão. E quando eles chegaram, ali está a terra. Agora tu vai ver o que o irmão Breno vai dizer aqui. Que não vai dar tempo, claro. Está terminando meu tempo. Só um pouquinho mais. Deixa eu avançar só um pouquinho mais aqui. Ó. Ali está a terra. Tu vai ver que o irmão Breno diz, ali está a terra. A mensagem. Ali está a promessa. Amém? Deus prometeu. Entendeu? Tu vai ver. Ali está a terra. O que era a terra? A palavra naquela hora, a promessa da hora ali estava. Qual é a promessa para nós hoje? Ali está a terra, entre aspas. Eles nunca tinham estado ali. Irmão, Breno disse na mensagem o guia. Ele disse, Deus disse para Israel assim, ó. Atenção, Israel. Esse caminho que vocês vão cruzar, vocês nunca passaram. Irmão Breno assim, ó. A mensagem, vocês nunca tiveram mensagem. Vocês conhecem a doutrina metodista, adventista, batista, assembleana. Mas isso aqui, ó, vocês precisam de um guia para andar nesse caminho. Amém! Você precisa de um guia para andar na mensagem. Amém? Você precisa de um guia, Israel. E esse guia que guiou Israel é o mesmo que nos guia hoje. Porque se a tua vida muda, se a minha vida muda, é porque ninguém vê a coluna de fogo, mas ela está ali, te dirigindo no mercado, te dirigindo para cuidar da esposa, dos filhos, te dirigindo a fazer a coisa certa. É a mesma coluna de fogo que abriu o Mar Vermelho e que abriu o Jordão. A mesma coluna de fogo que guardou Israel. E essa coluna de fogo é que fazia a rocha da água. Essa coluna de fogo é que fazia chover maná do céu ali para alimentar eles. Essa coluna de fogo, Deus enviou um vento oriental e trouxe codornizes para eles comer carne. Eles queriam muita carne e chamaram aquele maná vil. Claro, o maná um dia estava aqui, da outro dia estava estragado.
Mas a Bíblia diz que é um maná que não desvanece, que não estraga, não decompõe, não cria larvas, mas tem que ser depois das elas, lá dentro do véu. Será que eu estou ficando louco? Maluco? Só eu para dizer isso? Não tem cumplicidade aí? Ali estava Josué e Caleb. Eles não sabiam que ela estava ali. Eles nunca tinham estado ali. Irmão, tu acha que quando eu aceitei Jesus, eu aceitei para ler a mensagem? Não, eu nem sabia o que me esperava. Eu não sabia que tinha tudo isso. E tem alguma coisa na frente ainda para nós ver. Está tudo na mensagem, não quer ver. Aquele que vê além da mensagem, eu vejo pessoas tentando fazer pregações assim. Eu vou usar a palavra fantasmagóricas, citando coisa que não tem. Entende? Diga que o profeta disse, é isso que faz. Porque aquele engenheiro sabia o que precisava para acertar aquele motor. Lembrando assim que Jesus sabe o que a igreja noiva precisa ser arrebatada. Porque aquele homem sabia cada orelhinha. Eu trabalhei em fundição mundina, o Moloí também trabalhou. Entende? Tu sabe para que serve cada detalhezinho, cada raiozinho que tem ali, cada linha de concordância, cada ponto locador, cada ponto de apoio para a usinagem. Cada coisinha ali tem um porquê. E aquele homem sabia por quê. O que está estragado no motor, porque ele projetou o motor. E Jesus projetou nós. Ele sabe o que nós precisamos para viver uma vida melhor. Melhor esposo, melhor filho, melhor cristão. Alguém que não precisa ser vigiado pela mulher, pelo marido, pelo pai, pela mãe, pelo pastor. Alguém que sabe cuidar de si mesmo. Porque se tu tem interesse, não há, atenção igreja, não há ninguém mais interessado na cura do que o próprio doente deveria estar. Não tem bom médico se o doente não segue à risca a prescrição. Não tem bom pastor? Jesus foi o melhor pastor que teve. E ainda assim Judas fez aquela bobagem que fez. Eles não sabiam que eles nunca tinham estado ali. Eles não sabiam que ela estava ali, não sabiam que a terra estava ali. Porém vieram para ver o que estava ali. Ali estava a terra. E Josué e Caleb foram e trouxeram um cacho de uva e deixaram que o povo comesse alguma dessas uvas. Lembrando assim como Josué entrou na terra, atenção igreja, assim como Josué entrou na terra de Canaã e voltou e trouxe o cacho de uva, para que o povo provasse como a terra era boa, e o povo comeu aquela uva. Que excelente! Lembrando assim que o nosso Josué, hoje, Jesus, foi e trouxe o Espírito Santo para nos dar o gostinho, amém, do céu. E se tu serve a Deus contrariado e com tristeza, tu não sabe o que é a alegria de servir a Deus com confiança. A palavra de Deus, a salvação, tem uma virtude que muitos crentes não conhecem. E é por isso que eles se atrapalham. Eu sei do que estou falando. E deixaram que o povo comesse algumas dessas uvas. E eles provaram da boa terra. Essas pessoas, o leigo, o homem comum, que não entrou na terra, ele provou. E então eles voltaram, esse homem comum voltaram, provaram, a uva é boa, a uva é boa. Entre aspas, nós não podemos fazê-lo, estão vendo? Nós não conseguimos fazê-lo. Tem gigante, é muito difícil ser crente. Não é fácil ser crente. Tem gigante na terra. Como que nós vamos entrar no céu? Eu nunca vi o céu, não preciso ver o céu. A fé é o firme fundamento de coisas que não se vê e se espera. O meu justo, disse Deus, viverá da fé. E se ele recuar, esse dia um irmão disse assim, ó, eu tinha um dizimista, um irmãozinho que eu ajudei tanto aqui na igreja, e ele disse que não crê mais na mensagem. Ele me ajudava aqui nos dízimos, a oferta, com a presença. Ele disse que não crê mais na mensagem. Entendeu? Porque a mensagem produz fé e exige fé. E se o meu justo recuar, disse Deus, a minha alma não tem prazer nele. Eu vi esse dia uma relação de incrédulos e as suas últimas palavras na hora da morte. Não. Eu quero chegar lá, assim, Senhor, deixa eu apagar como se eu fosse dormir. A morte não é dolorida, sabia? O que é dolorido é a doença que te incomoda, que judia. Talvez eu fale um pouco sobre isso, sábado.
Irmãos, eu tenho tanta coisa aqui para ler com vocês, e eu vou ter que voltar novamente nesse tema aqui depois que nós passar a ceia. Deus abençoe a todos. Você conseguiu entender o quadro? Você conseguiu ver o quadro? Está na fronteira. Cades Barneia, para quem não sabe, é fronteira. O irmão Brando pregou uma mensagem. Israel, em Cades Barneia, a igreja. Lê a mensagem. É uma grossinha assim, ó. A igreja em Cades Barneia. Por que Israel morreu? Porque eles voltaram da fronteira de Cades Barneia. A hora que elas para entrar em Canaã, não entraram. O irmão Brando disse assim, ó. Vine para o norte, irmão Brando. Vocês estão 40 anos rodeando essa montanha. Eles estiveram na fronteira, voltaram e ficaram 40 anos no deserto. Por que ficaram 40 anos no deserto? Porque, lembrando assim, Cades Barneia é o juízo do mundo. Leia Israel, a igreja é em Cades Barneia. Cades Barneia é a fronteira. Ou tu entra ou tu não entra. As pessoas que leram a minha expulsão da Assembleia de Deus, até onde eu sei, todos caíram em desgraça. Eles leram assim, eu não estava na igreja. Depois alguém me contou, tinha amigos lá. Nós estamos lendo aqui a expulsão do irmão Léo, que esteve conosco, e ele apareceu com doutrinas heréticas, hereges do diabo. Por exemplo, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que para mim foi uma glória, para eles foi uma desgraça. Hoje tem uns aqui em Sapiranga, completamente desazados, desacreditados. Éramos bons rapazes. Isso é que o sistema faz. Cada dia tu tem que fazer a tua decisão, sabia? E se eu vacilasse e quisesse a glória do homem, eles mandaram uma comissão de visita e disseram para mim assim, daí, irmão Léo, tu vai ficar conosco na Assembleia ou com eles? Eu digo, nem com eles, nem com vocês, vou ficar com a palavra. Eu já era meio tupetudo naquele tempo, e agora eu sou mais ainda. Fiquem em pé, Deus abençoe a todos.